No ano de 2018, um vilarejo rural no sudoeste do Quênia sofria com estranhas situações. Chamado de Mai Mahiu, o lugar fica a 50 quilômetros da capital Nairobi e sofria com chuvas intensas, inundações e tremores naquele ano. Porém, em 18 de março, uma coisa mais estranha aconteceu. A terra simplesmente começou a partir. Eliud Njoroge, morador local, disse o seguinte: minha mulher começou a gritar para os vizinhos, pedindo ajuda para tirar nossos pertences de casa. Uma fenda surgiu no piso da casa de Eliud e não parou de crescer, a ponto de que sua família e muitas outras fossem evacuadas. Alguns dias depois, a fissura já tinha quilômetros de comprimento e alguns metros de largura. O que não sabiam é que a enorme fenda prenuncia uma catástrofe. Bem, uma que ainda vai demorar muito tempo para ocorrer. O motivo é uma falha tectônica conhecida como Vale do Rift, ou Vale da Grande Fenda, que fica na África Ocidental. Os geólogos afirmam que é um sinal de que, daqui a um bom tempo, a África poderá ser separada em duas. Isso também já aconteceu com a América do Sul. De acordo com os pesquisadores, o continente foi separado da África há 138 milhões de anos aproximadamente. A região chamada de Chifre da África talvez terá o mesmo destino. O Vale da Grande Fenda se estende por mais de 3.000 quilômetros. Sua distância vai do Golfo de Aden, no norte, até o país Zimbábue, mais ao sul. Lúcia Pérez, do Grupo de Investigação das Falhas Dinâmicas da Universidade Royal Holloway, defende que a atividade ao longo da Etiópia, Quênia e Tanzânia tornou-se evidente. O efeito ficou claro quando a grande fissura apareceu repentinamente no sudoeste do Quênia. Para Pérez, a fenda é única porque permite observar as diferentes fases desse processo de fissura, algo raro no globo. A fratura mais interessante começou no norte da Etiópia há cerca de 30 milhões de anos. Sim, é um bocado de tempo. E desde então tem se propagado em direção ao Zimbábue lentamente. Mas como é que isso acontece? Para a gente entender um pouco mais, precisamos estudar geologia e placas tectônicas. Como vamos ver, essa fissura pode até indicar que surgirá um novo oceano dentro do continente africano. A atividade tectônica ganhou novas descobertas por causa de dados vindos de satélites. Os cientistas estão usando essas informações para averiguar essas possibilidades de oceanos futuros. No caso da fissura na África, o processo está acontecendo na junção não só de duas, mas de 3 placas tectônicas. São elas: Núbia, Somali e Arábica. Agora, o motivo por que a divisão está acontecendo possui várias teorias. A mais aceita diz que rochas muito aquecidas que estão no manto da Terra estão gradualmente se elevando. Essa ascensão acaba afastando as placas uma das outras. Ao se afastarem, as placas deixam a região entre elas bastante tênue. A terra ali, que antes era espessa, vai afinando e deixando o solo mais frágil. Daí surge a possibilidade do surgimento de enormes crateras e fendas, chamadas de fossas ou fendas tectônicas. E não só isso. Vulcões e terremotos também podem acontecer em áreas como essa. Como mencionamos, a formação da porção sul do Oceano Atlântico, assim como a separação entre a África e a América do Sul, foi uma consequência desse processo. Acredite se quiser, mas em uma menor escala, a região do Recôncavo Baiano surgiu também pelo afastamento de placas. Hoje em dia, temos cidades como Salvador nesse lugar. Ah, Bahia! Toda essa questão pode parecer um pouco apocalíptica, mas nem de longe é. As placas tectônicas do planeta estão em constante movimento. Por isso, a superfície da Terra sempre está mudando. A parte sólida que cobre a esfera que chamamos de globo possui um nome: litosfera. A litosfera é recheada de placas que se aproximam e se afastam, e de vez em quando se chocam. No caso da África, a placa Núbia e a placa Somália estão se afastando. A camada abaixo da litosfera, de nome astenosfera, é a grande responsável. A pressão e o calor vindos dela influenciam um deslizamento das placas. Quando o Vale do Rift aumentar consideravelmente, chegará um ponto em que o continente se partirá. Apesar do evento ser completamente natural, alguns rumores surgiram alegando que a rachadura era derivada de um evento cosmológico.
No ano passado, uma página do Facebook tentou conectar uma nova ordem cosmológica com o aparecimento da fenda e o surgimento rápido de um novo oceano. A postagem dizia que, após 10 milhões de anos, um novo oceano estaria se formando na África e que isso acabará dividindo o continente africano em dois. Até aí, nada tão estranho assim. A continuidade do texto é que é estranha. Leiamos o conteúdo. A Terra está rachando? Pode apostar que sim. Primeiro porque a superfície da Terra, a dita crosta terrestre, já está toda rachada. E segundo, por influência da nova ordem cosmológica, em função do astro que se aproxima. A maré gravitacional vai batendo cada vez mais forte nessa crosta, exatamente como uma ressaca de maré alta, arrebentando tudo o que encontra na orla da praia. Como já estudamos aqui, o que está acontecendo na África e o que aconteceu no vilarejo Mai Mahiu nada tem a ver com uma nova ordem cosmológica ou com a chegada de algum astro à Terra. As marés também não influenciam o movimento tectônico. Tudo bem, talvez realmente um oceano esteja surgindo, mas nada tem a ver com isso. A imensa quantidade de água não surgirá do nada ou muito rapidamente. O evento trata-se de um processo que muito provavelmente precisará de milhões de anos para se desenvolver. Alguns pesquisadores até afirmam que ainda é muito cedo para dizermos com certeza se haverá um oceano ali. Christopher Moore, professor da Universidade de Leeds e pesquisador do vulcão Erta Ale, publicou um artigo sobre o caso em 2019. Moore não adotou um tom alarmista e disse que só é possível saber com exatidão o que acontecerá na região daqui a 5 milhões de anos. Por enquanto, a única evidência ao redor do vulcão que indicaria a formação de um novo oceano seria o acúmulo raso de magma. Eric Clementi, por sua vez, declara que o futuro tectônico da região de Afar não é claro. Professor na Faculdade de Geociências da Universidade de Ohio, Clementi disse que está longe de ser consenso que a região se tornará um centro de expansão oceânica. Também não há certeza se uma bacia oceânica surgirá entre as placas de Somali e Núbia. Agora, suponhamos que a separação do chifre da África realmente aconteça e que surja um oceano. Talvez alguns países que hoje não possuem saída para o mar e são irrigados apenas por rios ganhem praias. Uganda e Zâmbia poderiam ser os países sortudos nesse caso. As consequências também envolveriam o continente ficar menor. Em contrapartida, surgiria uma gigantesca ilha no Oceano Índico, composta por partes da Etiópia e da Somália. O chifre da África teria finalmente deixado o restante do continente. Ainda falando de África, o continente é o segundo maior do globo e o segundo mais populoso. Nessa grande porção de terra vivem mais de 1 bilhão de pessoas espalhadas por 30 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, talvez a situação não seja tão crítica para nós, humanos, quando acontecer. A expectativa é que as consequências cheguem só daqui a milhões de anos. Milhões. Alguns cientistas pensam que há a possibilidade de nem estarmos mais aqui. No mínimo, já teremos encontrado alguma maneira de minimizar os danos que as cidades e os moradores dos arredores do Vale da Grande Fenda sofreriam. A questão da África, verdade seja dita, nem é tão drástica assim se considerarmos os futuros longínquos do planeta. Se olharmos para um futuro ainda mais distante, as placas tectônicas vão mudar tanto que os continentes todos vão se chocar e novamente formar um supercontinente, a Pangeia. Cientistas da Austrália e da China previram como poderá ser o planeta daqui a 200 ou 300 milhões de anos e descobriram isso. Chamado de Amásia, o que antes era Pangeia, o novo supercontinente ficará ao redor de o que hoje chamamos de Polo Norte. O cenário projetado pelos cientistas da Universidade de Curtin, na Austrália, e da Universidade de Pequim, na China, prevê que as Américas vão para o oeste, a Ásia, por sua vez, para o leste, a Antártida vai para onde fica a América do Sul e a África se ligaria à Ásia de um lado e à Europa de outro. Assim surgirá a Amásia, o que antes era Pangeia, de acordo com um artigo publicado na revista National Science Review. Bem, 300 milhões de anos no futuro é bastante tempo, né? A gente não sabe nem se a gente vai estar aqui.
mas a gente sabe que as consequências dos movimentos tectônicos estão constantemente nos atingindo. Obrigado pela atenção e até a próxima.